Olá, eu me chamo Marina e quero conversar com você aqui nesse áudio sobre o que é o pensamento computacional e qual a importância dele dentro da educação. Mas deixa eu me apresentar melhor antes de nós começarmos. Eu sou formada em matemática, com ênfase em informática pela Universidade Paranaense desde 2003. Eu cursei licenciatura e ao longo da minha formação eu me apaixonei por lecionar. E sim, como boa parte dos jovens, eu não sabia muito bem o que eu queria nessa idade. Mas eu resolvi dar sequência aos meus estudos, pois eu acabei vendo que não só podia trabalhar com pesquisa e ensino, como também gostava muito dessa área. Eu fiz uma especialização em educação matemática, um mestrado e um doutorado em métodos numéricos, com foco na programação matemática, pela Universidade Federal do Paraná, e um estágio pós-doutoral na área de mecânica computacional. E continuo estudando desde sempre, desde então. Essa trajetória me deu uma base para falar do nosso tema desse áudio, pois o pensamento computacional, apesar de eu não ser uma programadora, me acompanha desde o início da minha formação e atuação profissional e permeia o campo das exatas. Mas, como você descobrirá, não é só nas exatas que nós precisamos dessas habilidades. Então, vamos lá? Você aí, imerso no uso de tecnologias, tendo acesso a computadores, tablets e celulares, diariamente acessando seu e-mail, aplicativos, softwares, já parou para pensar se você desenvolveu ao longo desse uso o chamado pensamento computacional? E aqui vem uma afirmação talvez bastante forte. Possivelmente você não desenvolveu essa habilidade, pois ela vai muito além do que nós alcançamos sendo apenas usuários de tecnologias. Não existe um consenso sobre a definição de pensamento computacional, mas eu vou começar com uma definição que reflete a minha visão sobre essa área de estudo. Então, segundo Barr, Harrison e Connery, num artigo de 2011, nós podemos definir o pensamento computacional como conjunto de habilidades e competências que permitem a resolução de problemas de maneira criativa, crítica e eficiente, utilizando os princípios da ciência da computação, é claro, mas contudo nem sempre envolvendo o uso de tecnologias. Então, o pensamento computacional é uma maneira de abordar problemas e encontrar soluções. E para isso envolve processos como a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e a criação de algoritmos. Então, nós vamos falar um pouco de cada um desses quatro pilares do pensamento computacional. A decomposição é a habilidade de quebrar um problema complexo em partes menores e mais manejáveis. Isso facilita a compreensão do problema e permite que cada parte seja abordada de forma mais eficiente. Então, por exemplo, quando você está organizando uma festa, pode decompor a tarefa em subtarefas, como escolher o local, enviar convites, planejar o cardápio e decorar o ambiente. Cada uma dessas partes é mais fácil de gerenciar individualmente. O chamado reconhecimento de padrões envolve a identificação de semelhanças e diferenças dentro de um conjunto de dados ou de situações. Então, ao reconhecer padrões, nós podemos prever tendências e aplicar soluções já conhecidas para novos problemas. Então, por exemplo, ao estudar para uma prova, você pode identificar padrões nos tipos de questões que aparecem com mais frequência e focar o seu estudo nesses tópicos. A abstração, defendida por alguns como a parte mais importante dos quatro pilares, ela permite que nós foquemos nos aspectos mais importantes de um problema, ignorando os detalhes desnecessários. E isso nos permite criar modelos simplificados que são mais fáceis de manipular e entender. Então, um exemplo prático seria ao planejar uma viagem, por exemplo, você se concentra nos detalhes principais, como o destino, datas e orçamento, sem se preocupar inicialmente com detalhes menores, como quais roupas levar ou onde exatamente comer. E por fim, nós temos a criação de algoritmos. Então, aqui talvez você esteja pensando: poxa, eu não sei programar e eu nem quero aprender. Então, certo, tudo bem, você não precisa, mas ao longo dessa série, talvez eu te convença de que programar é legal.
A criação de algoritmos é a capacidade de desenvolver uma sequência de passos ou instruções para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Você sabia que nós podemos dizer que uma receita de bolo é um algoritmo? E sim, algoritmos são a base da programação de computadores, mas também podem ser aplicados em outras áreas do conhecimento. Um dos aspectos mais interessantes do pensamento computacional é que ele não se restringe ao uso de tecnologias. E, como nós falamos, também não é apenas utilizando tecnologias que nós vamos desenvolvê-lo, pois é através da aplicação dos seus princípios em diversas situações do dia a dia, em diferentes disciplinas, que realmente nós cultivamos essa habilidade. Então, por exemplo, um aluno ele pode usar decomposição para dividir uma tarefa de pesquisa em etapas ou aplicar a abstração ao resumir um texto. No entanto, as tecnologias podem ser grandes aliadas nesse processo, especialmente para aqueles que têm interesse, gosto e desejo de aprender programação, já que para programar nós precisamos dos pilares do pensamento computacional. Então, na educação, o pensamento computacional ele promove uma abordagem interdisciplinar, incentivando os estudantes a aplicar esses conceitos em diferentes contextos. E, além disso, ao introduzir o pensamento computacional desde cedo, nós preparamos os nossos alunos para um futuro em que a tecnologia e a inovação elas terão papéis centrais. E por falar em tecnologias, você sabe que a integração delas no ensino vai muito além de só usar dispositivos e plataformas digitais como ferramentas auxiliares, não é? O foco mesmo deve ser em cultivar nos estudantes um conjunto de habilidades técnicas e cognitivas que permita não só usar, mas também criar e aperfeiçoar tecnologias futuras. Em um mundo cada vez mais impulsionado pela automação e pela inovação tecnológica, é essencial que a educação prepare os alunos para serem protagonistas na criação de novas soluções tecnológicas. Eu espero que essa introdução tenha despertado o seu interesse pelo tema e que possamos continuar explorando juntos o universo do pensamento computacional. Até a próxima!